Olá, meus queridos alunos do segundo ano, tudo bem? Vamos à aula de hoje, de 24 de setembro, emprego e desemprego. Bora lá? Reflexão. Quais são as maiores causas do desemprego atualmente? Aqui tem até uma charge, Centro de Emprego e Inscrições. Aí a secretária que estava lá falou, olha, eu até ajudar vocês, mas acabo de ser despedido. Ou seja, o desemprego está complicado hoje em dia, né? Então, algumas respostas para isso. Quais são as causas? Falta de mão de obra qualificada, o avanço da tecnologia, com a pandemia hoje gera uma crise mundial sem precedentes, né? As empresas estão quebrando, estão fechando, porque está difícil cada vez mais, né? Está pior do que a crise de 1929 nos Estados Unidos que teve na década de 20, né? No século 20. E agora temos essa pandemia, com essa consequência de desemprego mundial, né? A educação qualificada, técnica, falta no mercado de trabalho isso, e outros fatores, né? Então aqui ó, uma fotinha mostrando da Grande Depressão nos Estados Unidos em 1929. E hoje aqui é uma reportagem na revista Exame 2020, tá? Essa revista 2020. E aí está dizendo que prepare-se que a crise vai ser longa. E a crise o quê? Econômica, do desemprego. Infelizmente, daqui para o final do ano vai ser cada vez mais difícil mesmo. Então, quem tiver emprego, agradeça a Deus porque está abençoado aí. Desemprego no mundo e no Brasil, tá? Aqui, a pesquisa Focus, a mais recente do Banco Central, mostra que a expectativa do mercado de retração de 5,66% para a economia brasileira este ano. O IBGE estima que na média atual a taxa de desemprego do país ficará em 3,3% em 2020, uma queda de 4,6% na população ocupada, né? E aqui, olha, falando sobre o Brasil e o mundo, né, questão do desemprego. Estados Unidos tem 4,3% da população desempregada. Alemanha 5,7%. Portugal 9,8%, Brasil 13,6% e Grécia 22,5%. Ou seja, a crise, como eu falei, é mundial. Aqui um gráfico, né, mostrando para vocês a evolução da taxa de desemprego de junho de 2019, começa aqui ó, com 12%, tá? E vai até abril, maio, junho, e primeiro trimestre desse ano, né? Junho de 2020, já aumentou para 13,3%, né, de desempregados no nosso Brasil. Trabalho informal. É um trabalho sem registro, né, na carteira de trabalho, qualquer documento de vínculos empregatícios, tá? Ou seja, você não tem os direitos trabalhistas, 13º, férias, aposentadoria, licenças e entre outros, né? Então olha essa informação que está aqui nesse desenho aqui. 39,5 milhões de trabalhadores estão na informalidade no primeiro trimestre, o que corresponde a 43% da população ocupada. Essa informação foi de 30 de abril de 2019, ou seja, do ano passado. Então imagine esse ano como é que deve estar, né? Tipos de desemprego. Primeiro, desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? Desemprego gerado pelas mudanças estruturais da economia, mudanças de tecnologia da produção, transformando empregos tradicionais em empregos obsoletos, por exemplo, datilógrafo, não existe mais, profissão de digitador, todo mundo digita hoje em dia, então não precisa mais dessas profissões, né? São alteradas, tá? Arrumando um desemprego estrutural em massa. Desemprego tecnológico, que é a substituição do ser humano pelas máquinas, neste caso a maior oferta de trabalho técnico, por isso precisa de mão de obra qualificada técnica. Falta mão de obra qualificada técnica no nosso país, né, para as pessoas. Então, uma fábrica de linha de produção, por exemplo, da indústria automobilística Volks, por exemplo, daqui, se começam a colocar robôs lá, precisam ter pessoas para operar aquele robô. Se não tiver quem, como vai operar, né? Às vezes tem que vir gente lá de fora. E aí os outros trabalhadores já foram embora da linhão, porque não precisam mais dele, o robô faz tudo, mas precisa de uma pessoa ou duas pessoas para, né, operar aquele robô. Desemprego conjuntural, que é a questão da crise econômica mundial, que a gente já falou, da pandemia, por exemplo, né? Desemprego friccional, que engloba os desempregados temporariamente, mudança de um emprego para o outro, né? Você vai mudar de um emprego para o outro, então você fica desempregado alguns meses, mas depois você volta. E o desemprego temporário, que é o caráter sazonal, que é empregos temporais, na época de Natal, Páscoa, né? E aqueles que trabalham no campo, agrícola, né? Ele trabalha com os produtores, aí tem a época da colheita, então outra colheita, o tempo que ele fica desempregado é o tempo que não está tendo a colheita, tá bom?
Consequências do desemprego: desigualdade social, má distribuição da renda, fome, miséria, educação de baixa qualidade, saúde precária, segurança quase inexistente e corte no sonho dos cidadãos brasileiros, como ter sua casa própria, por exemplo, né? Enfim, é isso a aula de hoje. Então, fiquem espertos vocês, tomem cuidado.